Hey pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar o porquê você não deve traçar uma linha, um suporte, uma resistência muito antiga num derivativo. Sabe aquele Indie Foot, Doll Foot que você opera? Esse mesmo. E um recadinho antes de começar, nos próximos dias eu vou postar um vídeo sobre correlação. Da mesma forma que eu vejo as pessoas traçando essas linhas em derivativos sem entender o que elas estão fazendo de errado, eu vejo muitas pessoas também interpretando correlação de forma muito errada. E isso acaba atrapalhando muito a evolução e atrapalhando muitos trades, porque acaba girando viés. Então eu vou tentar explicar como eu vejo e como, na minha opinião, é a forma certa de se analisar correlação. Bom, é só se inscrever e apertar o sininho que você vai receber, ou também é só me seguir no Instagram, que lá eu tô postando vários conteúdos e também eu vou informar por lá. Enfim, bora que importa, bora pro vídeo. Bom, e vamos lá, eu vou usar como exemplo o dólar. Quando a gente opera dólar futuro, ele é chamado de dólar futuro justamente porque a gente não está negociando o dólar de hoje. A gente está negociando o dólar do futuro, ou seja, o dólar do vencimento do contrato, o dólar daqui a um mês. E dinheiro, no tempo, ele tem um valor diferente, o que seria os juros. Então, se você está negociando hoje algo que é no futuro, teoricamente, esse ativo hoje vale menos do que no futuro. Por quê? Porque nesse meio tempo tem embutido os juros. Bom, as características do derivativo não é algo tão simples assim, claro. Cada derivativo, dependendo do que ele deriva, ele tem as suas características. O dólar, já que ele é derivativo de uma comparação de duas moedas, o dólar frente ao real, ele na verdade você tem que pegar a diferenciação dos juros de um país com outro, por conta da arbitragem que pode ser feita sobre ela. Se você pegar, por exemplo, o derivativo de uma ação, muitas vezes você tem que calcular também o rendimento que ela dá, ou o dividendo. Se você pegar o derivativo de um ativo físico, provavelmente você vai ter um custo diferente, que seria o custo de armazenagem, ou também tem um negócio chamado que é custo de oportunidade, mas enfim, eu não vou entrar nessas características técnicas, porque eu demoraria muito tempo para explicar, é um assunto muito mais complexo, e a minha ideia aqui é simplesmente falar que existem essas coisas complexas para você ter noção de que muitas vezes o que você está fazendo não faz sentido. E é justamente por questões como essa, questões realmente características de um contrato, que, por exemplo, que o contrato futuro de petróleo conseguiu ficar negativo, por conta do custo de estocagem dele que está muito alto. Então, mas de qualquer forma, o valor normalmente de um derivativo, na data final, ele tende a ser o valor do ativo. Por quê? Porque, na verdade, tudo é calculado em relação ao tempo. Então, às vezes, a estocagem, você tem que calcular a estocagem em relação ao tempo. Quanto mais tempo, maior o valor de estocagem. Juros, você tem que calcular os juros em relação ao tempo. Então, quanto mais tempo, maior os juros. Enfim, cada derivativo tem as suas características. E para você, isso pode não importar. Nas suas operações, isso não vai fazer diferença. Mas você tem que saber disso, por quê? Porque realmente quem forma preço, quem tem posições, quem faz um cálculo do porquê que ele está operando, ele leva isso em conta, porque isso muitas vezes é custo para ele. Mas enfim, eu dei toda essa volta porque eu acho que são questões interessantes de eu falar. Eu acho que não faz sentido eu falar só tá errado e ponto. Eu acho que eu tenho que falar o porquê, eu tenho que mostrar para vocês o que está envolvido nele, justamente para gerar curiosidades e quem quiser ir buscar mais a fundo entender. Mas se você traçar uma linha, por exemplo, de 3 meses atrás, não faz sentido. Por quê? O valor do derivativo, ele muda em relação ao tempo. Então você pegar lá, nossa, esse foi um topo do ano passado, não é tão importante porque aquele valor que seria o valor nominal, ou seja, o valor que for marcado lá, nem sempre é o mesmo valor que seria hoje. Por exemplo, o player que se posicionou no contrato naquela época, ele teve custo, ele teve que fazer rolagem, ele teve que fazer um monte de coisas que muitas vezes o valor dele se modificou, a posição dele não tá do mesmo jeito. Então não faz sentido você pegar um valor lá de trás e traçar achando que aquilo é um ponto importante. E você muitas vezes vai achar que, não, isso é muito complexo, eu não preciso, eu só opero day trade, mas muitas vezes essa coisa complexa vai impactar na forma como você traça uma simples linha no gráfico. Então você tem que saber as características para você fazer as coisas simples.